Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo uma boa noite a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas O Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco. Desejando que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Com muita alegria, saúdo os 166 anos de publicação do Livro dos Espíritos, nesta data, 18 de abril de 2023. E de igual modo, saúdo a data comemorativa ao Dia do Espiritismo no Brasil, duas datas auspiciosas para todos nós e que devem receber a nossa melhor vibração para os dois planos da vida. O contexto histórico em que nasceu o Espiritismo era claramente contra a fé, pois a ela se atribuía os descaminhos da religião e suas ingerências políticas, além dos equívocos cosmológicos que a ciência progressivamente ia demonstrando. Kardec, entretanto, preferiu encontrar uma solução que valorizasse a fé, pois a entendia como instrumento da revelação e da comunhão transcendental. E, ao mesmo tempo, colocou freios ao dogmatismo nascido do mau uso da fé, constituindo um crivo para as suas produções, qual seja a razão. Daí decorre o seu aforismo: fé verdadeira é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Com este texto do confrade André Luiz Peixinho, publicado em 2017, eu desejo propor uma reflexão sobre o tema de hoje, a fé e o conhecimento. Quando nós pensamos em fé, nós podemos ter dois caminhos a seguir. Fé originada do latim credere, que significa crença. Fé originada do grego fides, que significa fidelidade. Mas a fé é um tema extremamente importante para todos os cristãos de uma forma geral, especialmente para os espíritas. Nós podemos encontrar nas obras da codificação e nas obras subsidiárias, especialmente as obras mediúnicas de Chico Xavier, a maioria com o benfeitor Emmanuel, 114 textos referentes ao assunto fé, o que por si só já demonstra a importância do tema. Mas quando você vai construir ou propor uma reflexão, é preciso que nós busquemos uma base evangélica. E neste caso, nós fomos buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 19, uma fala de Jesus para os seus discípulos. Este capítulo trata da cura do menino lunático que caía na água, caía no fogo,
e que os pais levam até os discípulos, porque Jesus não estava com eles naquele momento, e os discípulos não conseguem curar o menino, e levam-no até Jesus, quando Jesus regressa de onde estava. E apresentam o menino, e Jesus cura o menino, expulsando aquele obsessor, que em muitas traduções bíblicas aparece como demônio. E em seguida os discípulos perguntam a Jesus por que não haviam conseguido efetuar aquela cura, expulsar aquele obsessor. E Jesus responde para eles: se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. A gente percebe que Jesus se aproveita de algo bem conhecido dos discípulos, que era o grão de mostarda, muito pequeno, e faz uma relação entre o tamanho do grão de mostarda e o tamanho da fé que eles, os discípulos, deveriam ter, como de resto todos nós. E aponta duas razões essenciais para que a gente tenha esta fé: mudar, transportar as montanhas das nossas imperfeições e realizar tudo o que é possível em nome desta fé. Evidentemente que tudo o que é possível relacionado às coisas do bem. Quando nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, esse capítulo 19, o título dele é A Fé Transporta Montanhas. No item 12, há algo que é extremamente importante nós relembrarmos. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Olha que interessante. Todos nós trazemos a fé íncita ao espírito, mas ela está velada, ela está depositada em germe. Nós devemos fazê-la crescer, devemos fazê-la desabrochar, desvelar. Agora, há uma condição essencial para que isso aconteça, que é a ação da vontade de cada um de nós. E entra aí em larga escala o livre-arbítrio. Mas o texto que está lá no nosso Evangelho prossegue com algo interessante. Até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca. Sim, porque no Evangelho de Mateus, que nós acabamos de relatar, o versículo 19 do capítulo 17, Jesus faz exatamente isso. Diz que ela é uma poderosa alavanca com as quais nós podemos fazer muitas coisas. Mas no Evangelho, lá no item 12, o texto diz: e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Jesus não criou religião nenhuma. Jesus ensinou-nos um modo de vida baseado no seu Evangelho de amor e libertação. E o texto prossegue no Evangelho dizendo: entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. O que ele disse aos discípulos: vós podeis fazer. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aliás, existe uma outra fala de Jesus em que ele diz: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu faço. Agora, mais uma vez, retorna a questão da vontade. É precisa a vontade de querer e o otimismo
de que esse querer vai ser realizado, vai ser atendido. Mas quando lemos os diversos textos que subsidiaram a elaboração desta reflexão, nós percebemos que a fé humana precisa sempre de 3 elementos essenciais, em nossa modesta visão: o ânimo, a coragem e a calma. E nós fomos buscar em obras do Emmanuel com o médium Chico Xavier explicações bem básicas, bem simples, bem práticas e objetivas nessas três áreas, ou nesses 3 elementos que nós apontamos: o ânimo, a coragem e a calma. Por exemplo, para a questão do ânimo, no capítulo 5 da obra Companheiro, o benfeitor Emmanuel, depois de elencar uma série de desditas, de problemas que todos nós estamos sujeitos, as decepções, as contrariedades, os aborrecimentos, ele fecha o texto dizendo: entretanto, por maior seja a carga de provações e problemas que te pesam nos ombros, ergue a fronte e caminha para a frente. Lembrando que lá no Evangelho de Jesus, em Mateus, quando aquele jovem está disposto a seguir Jesus, mas pede primeiro para enterrar o pai, para dividir os bens, Jesus usa uma frase importante, diz que quem põe a mão na charrua não pode nem deve olhar para trás, porque quem fizer isso não é digno de ser seu discípulo. Então é exatamente isto que Emmanuel está recordando para nós nesta fala. Ergue a fronte e caminha para a frente. Mas em seguida, Emmanuel vai colocar 4 verbos essenciais. Vai dizer como vai se fazer isso: trabalhando e servindo, amando e auxiliando. Trabalhar, servir, amar e auxiliar. São verbos que no primeiro momento pode até impressionar as pessoas, principalmente aquelas que estão sentadas no sofá do comodismo. Mas ele apresenta a justificativa da utilização desses verbos. Porque ninguém, nem circunstância alguma, te podem furtar a imortalidade, nem te afastar da onipresença de Deus. Trabalhar e servir, amar e auxiliar, mais do que trazer benefícios a quem nós aplicamos estes verbos, o primeiro grande benefício é para nós mesmos. E nós recolheremos os frutos desses benefícios na vida espiritual, porque somos espíritos imortais. Por isso que a Emmanuel diz: ninguém vai poder te furtar a imortalidade. Ora, se ninguém vai roubar a imortalidade de cada um de nós, nós temos mais é que trabalhar por ela, para que ela seja uma imortalidade de luz, nem tampouco afastado em presença de Deus. Por mais que nós cruzemos os braços, Deus está sempre presente. Então a gente depreende que o elemento incentivador deste texto lá do capítulo 5 da obra Companheiro é a crença na imortalidade e a presença de Deus na nossa existência. E que a condição essencial para que isso aconteça é amar. Amar e trabalhar na perspectiva do amor ao próximo. Mas o segundo elemento essencial que eu aponto é a calma. E aí, se nós formos no capítulo 11 da obra Amigo, de Emmanuel Chico Xavier, perdão, esse capítulo 11 intitula-se Calma e Fé. E Emmanuel nos ensina que nós precisamos olhar com mais atenção os fenômenos da natureza para aprender com eles. Porque com eles tudo tem seu tempo certo. Por exemplo,
a frutescência das árvores acontece na época certa, prevista. O passar do tempo contado no relógio, a lâmpada que ilumina, ajustada à voltagem que faz essa lâmpada funcionar. Mas no final deste capítulo, o Emmanuel diz algo muito importante, também semelhante com o que ele disse lá no capítulo 5 da obra Companheiro. Ele agora diz: nas provas com que te defrontes, conserva a serenidade da paciência, para que te sobreponhas aos impactos inevitáveis do sofrimento que, na terra, comparece no caminho de todos. Olha que interessante. Nas provas com que te defronte, todo dia tem prova. Nós estamos matriculados numa escola, recebemos aula, conhecimento todos os dias. É justo que recebamos as provas para saber o quanto aprendemos deste conhecimento. Mas aí o Emmanuel aponta algo que eu achei muito interessante. Ele diz: conserva a serenidade da paciência. Serenidade da paciência nada mais é do que calma. Para que te sobreponhas aos impactos inevitáveis, todos nós vamos passar pela dor e pelo sofrimento. Ela vai bater a nossa porta sempre, lembrando que nossas dores e nossos sofrimentos, na absoluta maioria deles ou delas, são por nós mesmos conquistadas. Nós mandamos buscar essas situações que provocam dor e sofrimento. E o terceiro elemento que eu apontei foi a coragem. Aí, novamente, o Emmanuel nos brinda com um primoroso conselho, agora no capítulo 9 da obra Recados da Vida. Esse capítulo 9 é intitulado Coragem da Fé. Ele também, neste capítulo, elenca uma série de situações adversas passíveis de serem experimentadas por todos nós. Mas diz algo importante depois de elencar essas situações. Haja o que houver, confia na providência divina. Isto é fé pura. Porque o Senhor que nos sustentou e dirigiu até hoje, nos sustentará igualmente agora, a fim de prosseguirmos colaborando na edificação da terra melhor de amanhã. Interessante é que terra melhor de amanhã, lá no livro, na obra, está grafado com letra inicial maiúscula de terra, de melhor e de amanhã. Ora, haja o que houver, confia na providência. Porque o Senhor que nos sustentou e dirigiu até hoje, o Senhor que nos sustentou é o Senhor que nos criou em espírito e que através do Instituto da Reencarnação vem nos auxiliando em todas as experiências reencarnatórias que temos, dirigindo a nossa vida através dos seus prepostos espirituais. Mas o Emmanuel diz, nos sustentará igualmente agora. Agora, a presente encarnação. Não é agora o dia de hoje, mas é a presente reencarnação. A fim de prosseguirmos colaborando na edificação da terra melhor de amanhã. Nós temos duas percepções para a terra melhor de amanhã. O mundo de regeneração, quando nós estivermos todos regenerados. E a nossa vida no plano espiritual. Eu posso pensar na perspectiva meramente humana de encarnado, como terra melhor de amanhã, como posso pensar também na perspectiva espiritual. A vida que o meu espírito experimentará depois que houver a desencarnação. Mas na leitura dos diversos textos selecionados, nós encontramos um texto que está na obra Senda para Deus. O título desse capítulo da obra Senda para Deus, que é o capítulo 1, é Fé Raciocinada.
nós encontramos uma fala do Emmanuel curta, mas absolutamente extraordinária, para nós agregarmos a estes elementos da calma, da coragem, do ânimo. O Emmanuel diz assim nessa obra, Senda para Deus: farás de tua fé energia dinâmica, a desentranhar-se da oração e da teoria, na forma de serviço ao próximo. Olha que interessante. A fé enquanto energia, portanto, uma coisa em movimento, uma coisa pulsante. A desentranhar-se da oração e da teoria. Ou seja, ele está dizendo para a gente, olha, sai do discurso e vai para a prática. Sai da teoria e vai para a prática. Não adianta nós ficarmos recitando a fé sem fazer nada com ela. E ele aponta o caminho, na forma de serviço ao próximo. Algo que a gente viu lá quando falamos tanto do ânimo quanto da calma. O segundo elemento da reflexão é o conhecimento. E aí nós temos dois caminhos a seguir. Ou nós exploramos a produção do conhecimento espírita, com base nas pesquisas realizadas por renomados pesquisadores da área do espiritismo, no Brasil e também no estrangeiro, ou estes conhecimentos espíritas que já nos foram trazidos e que estão alinhavados nas obras da codificação, com o seu competente emprego na nossa vida diária, especialmente os conhecimentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Segundo o confrade médico, psicólogo e filósofo André Luiz Peixinho, aqui da nossa vizinha Bahia, o papel do Espiritismo na teoria do conhecimento exige que muito se faça, pois ainda há muito a se descobrir e a se conhecer. E o caminho a ser trilhado depende do nosso empenho no autoconhecimento, através do qual precisamos desenvolver uma consciência clara da nossa natureza essencial como espíritos, criações divinas. Olha que interessante. Tem muita coisa para se fazer? Sim, sem dúvida. Aliás, do mundo espiritual a gente só conhece 5%. Os outros 95% estão por conhecer. Agora, ele diz que a condição inicial, fundamental, é o autoconhecimento. Nós conhecermos a nós mesmos, fazermos uma viagem interior. E mais importante do que isso, nos reconhecermos enquanto espírito. Porque é fato que todo investimento que nós fazemos durante a existência se dá no campo material, no corpo físico. Nós acabamos investindo muito pouco na verdadeira dimensão que vai continuar, que é o espírito imortal. Mas nós apostamos todas as nossas fichas naquilo que é perecível e que vai desaparecer, que é o corpo físico, depois que nós desencarnarmos, nós morrermos. O Peixinho faz então uma colocação baseada nos elementos históricos, dizendo a era moderna, que começou no período histórico conhecido como Renascença, período renascentista, e influencia até hoje a organização social, trouxe-nos a diferenciação e autonomia das esferas culturais. Que esferas foram essas? Que a organização social trouxe: a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Na sua progressão, entretanto, progressão de quem? Da organização social. Por mais de um motivo, adotou como saber hegemônico a ciência. Então, a própria organização social pensou, bom, a ciência tem a resposta para tudo. E a gente precisa entender também que a âncora daquele momento histórico era o materialismo.
sendo esta, a ciência, centrada na substância material, passível de investigação pelos 5 sentidos humanos e aparelhos derivados. Sim, porque é a partir dos 5 sentidos humanos que a ciência atua. O investigador utiliza muito isso. Assim constituiu uma cosmovisão materialista, que vigora até hoje na civilização. Além disso, a separação entre as esferas culturais, as foram as esferas da ciência, a filosofia, a arte e a religião, resultou em falta de contato entre elas, falta de comunicação entre elas, uma especialização exacerbada, conheceu-se muita fatia, esqueceu-se do bolo inteiro, né? Foi-se para a visão, materialista e a perda do sentido da totalidade. Isso foram consequências naturais de quando a ciência influenciou sobremaneira a chamada organização social. Nós sabemos que a doutrina dos espíritos é o maior adversário do materialismo. Como nos ensina Allan Kardec, especialmente no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E é preciso que todos nós, profitentes espíritas, nos convençamos de que a substância primordial do universo é o espírito, que anima e transcende a vida material. O espírito é muito maior do que a matéria. O nosso conhecimento sobre o mundo ele precisa ir além do nosso poder sensorial, os 5 sentidos humanos. A visão, a audição, o olfato, o paladar, o tato. Observe, meu irmão, minha irmã, que os animais ditos irracionais, inferiores, também possuem esses 5 sentidos. De visão, de audição, de olfato, de paladar, de tudo, eles possuem isso. Claro que eles agem por instinto e nós agimos por razão. Mas nós devemos também levar em consideração que o conhecimento que se tem, a ciência que se aplica ao espiritismo, não pode tornar o espiritismo hegemônico. Ou seja, só nós temos esse conhecimento, só nós podemos orientar nessa questão. Não. O espiritismo precisa religar os diversos saberes que vêm de diferentes áreas, e não só da doutrina dos espíritos. Não por acaso Kardec considerou o espiritismo como ciência, filosofia e religião. E é fundamental que a gente reflita sobre essa questão. Mas você pode perguntar como o espiritismo pode contribuir na formação desse conhecimento. É preciso que nós consideremos que o método utilizado por Kardec na produção do conhecimento para a composição da codificação espírita foi um método científico. Kardec não recebeu as diversas informações e simplesmente as colocou diretamente na codificação. Não. Ele foi selecionando as informações, foi confrontando as informações, foi recebendo as mensagens diretamente dos médiuns com os quais se relacionava presencialmente e abriu o caminho para uma parceria interexistencial dialógica, ou seja, um diálogo entre as duas dimensões da vida, a vida material e a vida espiritual, o mundo dos espíritos e o mundo material. E foi uma parceria bastante frutífera, porque, como está no Livro dos Espíritos, as vozes dos céus falaram e trouxeram todas as informações que nós precisávamos. Mas a civilização ainda,
segundo o André Peixinho, não se aproveitou adequadamente desse diálogo interexistencial. Por quê? Por causa do seu reducionismo materialista. A âncora continua sendo materialista. Se você for ao livro O que é o Espiritismo, se não me engano, na página 29, tem algo muito interessante escrito pelo Kardec. A doutrina hoje ensinada pelos espíritos nada tem de novo. Seus fragmentos são encontrados na maior parte dos filósofos da Índia, do Egito e da Grécia, e se completam nos ensinos de Jesus. Nós precisamos entender que até a chegada de Jesus no orbe, muitos foram seus precursores, em épocas muito remotas, antes mesmo dos exilados da capela chegarem à Terra, muito antes. O governador espiritual do planeta já havia enviado muitos mensageiros com a ideia de estabelecer na Terra um entendimento do que significava a existência terrena. Tentou alertar a todos da existência do plano espiritual, de que a vida continua, de que a alma é imortal e que o estágio terreno é meramente um estágio. Se nada tem de novo nesse conhecimento, pelo menos a novidade está no método de produção. E que agora, modernamente ou contemporaneamente, a tecnologia da informação contribui em larga escala. A gente precisa entender que o conceito espírita é um conceito evolucionista. E sendo evolucionista, ele se permite agregar todos os saberes. As pequenas visões de mundo ou compreensões parciais podem ser agregadas a esse conhecimento. E o espectro destas manifestações do ser espiritual vai do átomo ao arcanjo, do átomo ao anjo. Sem que se despreze absolutamente nada. Identificando cada saber como um elemento existencial evolutivo ou do indivíduo ou do grupo que produz esse conhecimento. Agora, nós precisamos nos convencer de certas verdades, por exemplo, como aquela apontada por Oduvaldo Massani de Mello, no ano de 2016, ao participar de um seminário. O Oduvaldo diz: quando cada um de nós nos aceitarmos como um espírito, o ser inteligente do universo, coadjuvante dos espíritos puros, em manter o universo em ordem, universo esse cuja origem foi um átomo primordial, compreenderemos a presença de Deus em todas as coisas. Olha que interessante. Oduvaldo Massani Mello está dizendo que a gente primeiro nos aceitemos como um espírito, como um ser inteligente do universo, o espírito com E maiúsculo. Mas coloca a gente numa condição de muita responsabilidade, coadjuvante dos espíritos puros, em manter o universo em ordem. Olha que interessante, ele não fala da Terra, ele fala do universo. Universo esse cuja origem foi um átomo primordial. Sim, tudo começou com um átomo. Pela suprema vontade de Deus, tudo foi crescendo e foi se multiplicando e foi se ampliando até a criação
do universo inteiro. E aí o Odovaldo diz, só assim a gente vai compreender a presença de Deus em tudo. Mas você pode perguntar, como se dará a melhoria do ser humano através do conhecimento espírita, de tudo que nós já temos aí, principalmente nas obras da codificação? Eu acho que nós temos quatro formas de melhoria que o conhecimento espírita promove. Ele promove a melhoria do ser humano por ser um processo libertador da consciência, liberando a criatura das trevas da ignorância e conferindo-lhe a possibilidade de ressignificar os conhecimentos aprendidos, criar novos conhecimentos e assim participar da roda da vida, com sucessivas experiências que lhe assegurem o progresso espiritual. Essa é uma das contribuições do conhecimento espírita. A segunda, esclarecer o homem sobre si mesmo, sobre a sua origem, sobre a sua destinação, o porquê, a razão dele estar encarnado. Muitos se perguntam, por que eu estou aqui? Por que eu nasci aqui? Por que eu sou assim? Terceiro, oferecer ao homem entendimento a respeito da morte, da desencarnação e da vida no plano espiritual. Sem sombra de dúvida, o elemento morte é algo que ninguém quer falar. É surpreendente saber que no meio espírita, entre os espíritas, tem muitas pessoas que têm medo da morte. Não obstante, aceitar e acreditar da vida do plano espiritual. E a quarta melhoria, o quarto benefício, é que o conhecimento espírita favorece o aprendizado de cada um de nós sobre a necessidade de nos tornarmos pessoas melhores. E nos tornarmos pessoas melhores implica, obrigatoriamente, no desenvolvimento, na ampliação das virtudes. E isso faz parte de um processo de transformação operado no íntimo de cada um de nós. A famosa e decantada reforma íntima. Mas isso não é, nem será fácil. Precisa de muita vontade, de muita disposição, de ânimo, de calma, de coragem. Precisa de fé para fazer esta reforma. Como diz o André Luiz Peixinho, lá naquele texto que eu citei anteriormente, o conhecimento espírita é uma proposta de revolução paradigmática e evolucionária. 3 palavras importantíssimas, com forte impacto sobre todos nós. Revolução, ou seja, muda tudo. Paradigmática, apresenta um novo norte, uma nova orientação, um novo paradigma. E evolucionária, tende ao progresso, à evolução, à melhoria. E o Peixinho prossegue dizendo que pretende, em nossa compreensão, a compreensão dele, do Peixinho, transcender a visão materialista, incluindo-a como um aspecto particular restrito do cosmos, a questão material. Seu potencial, entretanto, pela própria antecipação evolutiva que representa, não pode ainda ser devidamente explorado, pois não temos a massa crítica de pessoas que consigam vivê-lo na sua integralidade epistemológica. Epistemologia é o estudo do conhecimento.
Ou seja, ainda faltam cérebros para que a gente possa decodificar melhor esse conhecimento espírita, aplicá-lo na vida, fazer a reforma íntima, progredir, fazer essa revolução paradigmática, pautar a vida no Evangelho de Jesus, mas isso exige muito estudo, muito aprofundamento. Nesse aspecto, o Evangelho assume um papel preponderante. Como diz o Peixinho, numa abordagem evolutiva, perdão, o Evangelho é o nosso horizonte futuro mais distante. A mais elevada aspiração do ser, o zênite da sua evolução humana, ou seja, é o top. Agora, nós ainda estamos distantes da prática do Evangelho, nos moldes que ensinou Jesus. E o Peixinho diz: Jesus é o modelo e guia para nos tornarmos espíritos puros, crísticos, revelando no mundo nossa natureza essencialmente divina. Vós sois deuses, disse Jesus. Nós podemos fazer tanto quanto ou mais que ele fez. E aí o Peixinho diz algo que eu considero extremamente importante. Viver o Evangelho é transhumanizar-se. Transhumanizar-se é deixar-se penetrar pelo Evangelho num processo de transformação moral, cujas consequências se darão no comportamento do indivíduo, com ele mesmo e com a sociedade. E aí ele vai dizer o que acontece quando a gente vive o Evangelho e se transhumaniza, sendo perfeito como Deus o é. Expressar uma amorosidade tão universalista que inclui os inimigos. Olha que interessante. Aí a gente vai verdadeiramente cumprir o que Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem. Renunciar a todo apego, especialmente o material, a toda a impermanência, dedicar-se a experienciar o reino dos céus e sua justiça como objetivo de vida e unificar-se em perfeita comunhão com Deus, superando toda a separatividade. Assim pensadas, as lições evangélicas são o estímulo para a nossa realização plena ou estado de bem-aventurança. Sensacional, não é verdade? Então está aí um cardápio do que nós vamos conseguir fazer se nós verdadeiramente vivermos o Evangelho, transhumanizarmos-nos com o Evangelho. O grande desafio do espírita, sem dúvida, do cristão, do ser humano de uma forma geral, é o desejável progresso espiritual, tanto no plano individual quanto coletivo. Com a grande vantagem que no plano coletivo, quando todos nós mudarmos, nós sairemos dessa condição de um planeta de provas e expiações para a condição de um planeta de regeneração. Para isso, aconteceu, o André Peixinho faz uma sugestão. Traz uma sugestão, melhor dizendo. Para tanto, precisamos de uma dedicação profunda ao estudo espírita. Então ela não é apenas uma dedicação ao estudo, mas ela tem que ser profunda. Que muitos de nós lê muita coisa espírita, muito conteúdo espírita, mas não estuda. Porque o estudo é metódico, ele é sistemático. Nós não podemos estudar espiritismo apenas lendo um livro, nós temos que nos cercar de vários livros para poder entender. E hoje, com a facilidade da tecnologia, da comunicação, com o computador, o notebook, o tablet, fica muito mais fácil. E o Peixinho diz, e sua aplicação na vida cotidiana, ou seja, eu me dedico profundamente a esse estudo, mas tenho que aplicar esse conhecimento que eu vou auferir das obras espíritas, e especialmente da codificação.
Precisamos desenvolver uma consciência clara da nossa natureza essencial como espírito. De novo, ele retorna a essa questão de nos reconhecermos espírita, lembrando lá o que disse o Oduvaldo Mansoni, até tornarmos nossa vida uma gravitação em torno de Deus. Eu achei isso sensacional. Gravitar em torno de Deus. Veja, por exemplo, que a questão da fé. Isso é importante, né? Eu costumo dizer que a fé é um instrumento que mede a distância entre o homem e Deus, numa relação inversamente proporcional. Quanto maior a fé, menor a distância. Quanto menor a fé, maior a distância. Então, esta gravitação da qual fala o André Pechini vai depender e muito dessa questão da fé. E ele diz mais: ampliando nossos estados de consciência e elevando seus estágios evolutivos, conceberemos mundividências que hoje estão recônditas no universo à espera de seres que as identifiquem e delas se aproveitem. Então ele está dizendo que à medida que a gente for progredindo, for evoluindo, for crescendo, a gente vai poder descobrir uma série de coisas que estão no universo e que servirão em nosso benefício. Conclusivamente, em relação à fé, eu vou sugerir que nós fiquemos com Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, quando ele diz: a fé é um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Demonstrar realidades que não se veem. Nós não precisamos ser um Tomé. Ver para crer. Aquele que tem fé não precisa ver para crer. E com relação ao conhecimento, eu vou sugerir que nós fiquemos com o benfeitor espiritual André Luiz, quando lá no capítulo 56 da obra Sol nas Almas, esse capítulo 56, o título dele é Conhecimento Espírita. Esta obra do André Luiz foi psicografada por Valdo Vieira. O André Luiz diz: o conhecimento espírita é tão importante no reino da alma quanto a alfabetização nos domínios da vida comum. Olha que interessante. Da mesma forma que a alfabetização liberta o homem da ignorância, o conhecimento espírita liberta o espírito da ignorância. A humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como precisa de pão ou de antibiótico. Olha que interessante. Mas aí ele diz algo fundamental, que devem ser fabricados e armazenados. Ou seja, eu preciso desse conhecimento, eu preciso armazená-lo, ter comigo sempre no coração e na mente. E aí ele faz a relação entre pão e antibiótico, dizendo: antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Então, para que eu possa enfrentar as situações do dia a dia, eu vou precisar ter este conhecimento, principalmente do Evangelho de Jesus, no coração e na mente, para poder enfrentar todas as situações. E quanto mais eu me apropriar deste conhecimento, maior fica a minha resistência no enfrentamento da dificuldade da vida. Evidentemente que tem um contraponto, que quanto maior o conhecimento que nós temos do Espiritismo, da doutrina dos Espíritas, mais emparedados nós ficamos, principalmente quando nos percebemos num estado de erro e a gente sabe que a doutrina, o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.